Boa noite. Olá, boa noite. Advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, faz a defesa de Dilma na comissão do impeachment e diz que o processo foi aberto por vingança de Eduardo Cunha. Cunha rebateu e afirmou que Cardoso falta com a verdade e exerce a defesa de forma indigna. 2 atos, um pró e outro contra o governo federal, são realizados em São Paulo. E a Secretaria de Segurança de São Paulo determina que clássicos só terão uma torcida e que clubes não poderão dar mais ingressos para as organizadas. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto, após um rápido intervalo. Tolstói influenciou Mahatma Gandhi. Aldous Huxley imaginou a clonagem muito antes dela existir. Dostoiévski foi essencial para a psicanálise de Freud. Os grandes escritores fizeram muito pelo mundo. Imagine o que eles podem fazer por você. Coleção Folha, grandes nomes da literatura. Todo domingo nas bancas, um livro por R$19,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Os preços em São Paulo estão pela hora da morte. Trocadilhos à parte, nesta segunda, Fred Melo Paiva vai descobrir quanto custa morrer em São Paulo. Esta homenagem não é feita para o morto. Esta homenagem é feita para a família. Cidade Ocupada, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Professores, alunos e ex-alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco fizeram agora à noite um ato a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O ato aconteceu do lado de fora, no largo, em frente ao prédio da faculdade, onde foi montado um palanque para os discursos. E reuniu alunos e professores da Faculdade de Direito da USP e também advogados que defendem o afastamento da presidente Dilma. É um grupo que se autodenomina de juristas pelo impeachment. Entre os professores da faculdade que participaram do ato, estavam Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior, que são autores do pedido de impeachment que está em andamento no Congresso Nacional. Autores juntamente com o jurista Hélio Bicudo. Estavam presentes também dirigentes da UAB. O fato é que a comunidade universitária do Largo de São Francisco se mostra dividida. O movimento de hoje seria um contraponto ao ato que aconteceu nesta mesma faculdade 15 dias atrás, e que queria o contrário. Professores, alunos e juristas se reuniram no Salão Nobre da faculdade para apoiar a manutenção do mandato da presidente Dilma pela democracia e pela legalidade. O ato foi realizado um dia depois da divulgação do teor dos grampos telefônicos do ex-presidente Lula. O grupo, na ocasião, criticou a forma como o juiz Sérgio Moro vinha conduzindo as investigações da Lava Jato. Estamos todos aqui muito tranquilos em defender que, a partir de denúncias de fatos gravíssimos, evidentemente com direito de defesa assegurado, contraditório assegurado, mas que a nação possa saber, a partir do direito de defesa, se aquele fato ocorreu ou não ocorreu e se aquele fato constitui ou não constitui um delito, um crime passivo do processo de impeachment. E também agora à noite, o ex-presidente Lula participou de um ato em defesa da democracia em São Bernardo do Campo. O evento aconteceu em frente à sede do Sindicato dos Metalúrgicos da região. Entre outros pontos, Lula criticou o impeachment de Dilma Rousseff e mandou o vice-presidente Michel Temer ir pedir votos nas ruas. Eu não tenho nada, companheiros e companheiras, contra o Michel Temer. Tenho nada. A única coisa que eu poderia falar, companheiro Temer, você quer ser presidente da República? Disputa a eleição, meu filho. Disputar a eleição. Vamos pra rua pedir voto, convencer. Esse negócio de tentar encurtar o caminho para chegar lá não dá certo. Estou viajando amanhã para Brasília. Tem um monte de reunião lá. E vou chegar lá, vou dizer para Dilma, Dilma, você acha que a coisa tá ruim?
Se você acha que está ruim, eu quero te dizer que os metalúrgicos, os trabalhadores do ABC e a Frente ABC, a Frente Popular, mandaram dizer para você, Dilminha, segura a barra, que não vai ter golpe nesse país. No dia que for colocado em votação o impeachment, nós temos que estar nas ruas deste país. Não vamos permitir que a nossa Constituição seja rasgada, não vamos permitir que a nossa Constituição seja ferida e que a nossa democracia seja arranhada. Um abraço, gente, e até a vitória, se Deus quiser. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, rejeitou as ações movidas pelo PSDB e pelo PSB contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. No entanto, a posse de Lula continua suspensa por causa de uma liminar do ministro Gilmar Mendes, também do STF. Lula foi anunciado como chefe da Casa Civil no dia 16 de março. Um dia depois, ele tomou posse. Mas desde então foi travada uma batalha jurídica com várias ações pedindo a anulação da posse. Ao assumir o ministério, Lula, que é investigado na Operação Lava Jato, teria foro privilegiado. Capa do The New York Times destaca a crise política brasileira. A edição do maior jornal americano buscou detalhar como o país caiu em uma teia de corrupção que alimentou a crise política e econômica. A publicação descreve a prisão do senador Delcídio do Amaral, a atuação do juiz Sérgio Moro nas investigações, além da relação da Lava Jato com o ex-presidente Lula e do impasse em sua nomeação para a Casa Civil. O jornal entrevistou Delcídio do Amaral, que alegou que não é um homem corrupto. A imagem da presidente Dilma Rousseff ocupa grande parte da primeira página. A extensa reportagem sobre a crise política brasileira supera inclusive o espaço de matérias sobre as campanhas presidenciais nos Estados Unidos. Advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apresenta defesa da presidente Dilma na comissão do impeachment da Câmara dos Deputados. Para ele, o atual pedido de afastamento da petista é um erro histórico. Cardoso disse que a presidente não pode ser afastada por questões políticas. Cardoso começou afirmando que o processo não é somente político, como muitos dizem, mas sim político-jurídico. Segundo ele, só admite o impedimento de um presidente em ato de gravidade extrema. Um crime de responsabilidade exige que o ato praticado pelo presidente da República seja por ele diretamente praticado. Que seja um ato doloso, que seja um atentado à Constituição, uma violência excepcional, capaz de abalar os alicerces do Estado. Exige a tipificação legal. Fora destes pressupostos, qualquer processo de impeachment é inconstitucional, é ilegal. O advogado-geral da União disse ainda que o pedido foi aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por vingança pessoal. Cunha é desafeto do governo. A decisão do presidente Eduardo Cunha não visou, na abertura desse impeachment, o cumprimento da Constituição. Não era esta a sua intenção, não foi esta objetivamente a sua finalidade. Os fatos ficaram claros, os fatos foram evidenciados. Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha, usou da sua competência para fazer uma vingança e uma retaliação à chefe do Executivo, porque esta se recusara a garantir no Conselho de Ética, ao qual ele estava submetido, os votos que o seu partido poderia lhe dar para que ele não pudesse ser processado naquele momento. Cardoso pediu a anulação do processo. O ato de abertura do presente processo de impeachment, portanto, está viciado. Esse processo é nulo. O advogado-geral da União criticou a comissão do impeachment ao ouvir os autores do pedido de afastamento da presidente. Na semana passada, foram ouvidos o jurista Miguel Reale Júnior e a advogada Janaína Pascoal. Não pode o denunciante aduzir fatos, fazer colocações em agregação à denúncia para esclarecê-la. Ou ela se sustenta por si, ou não se anexa ao seu subscritor para explicá-la. Não existe isso no Estado de Direito. É inaceitável e caracteriza ofensa aberta e escancarada ao princípio do devido processo legal e às normas aplicáveis de acordo com a Lei 1079 de 50 ao processo de impeachment. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, rebateu as acusações do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso,
de que a abertura do processo de impeachment foi um ato de vingança. Cunha afirmou que Cardoso exerce a defesa da presidente Dilma de forma indigna. O PMDBista declarou ainda que o advogado-geral falta com a verdade em todos os sentidos por buscar polarizar o debate e evitar a discussão sobre o que ele tem que defender. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a defesa da presidente Dilma Rousseff. Dilma repete como um mantra: não vai ter golpe. Até numa entrevista para correspondentes estrangeiros, a presidente já declarou que está em curso no Brasil uma tentativa de golpe. Hoje realizou-se mais uma etapa deste suposto golpe, o golpe mais democrático já visto. Seguindo um rito definido pelo Supremo Tribunal Federal, a comissão que cuida do impeachment na Câmara assegurou a Dilma o sacrossanto direito de defesa. Dilma se defendeu por escrito e oralmente. Falou em nome da presidente o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Tudo isso ocorre diante dos refletores. Longe dos holofotes, bem na sombra, prossegue o leilão de cargos e verbas, conduzido por Lula. Neste leilão, o governo realiza as transações mais extraordinárias com os personagens mais ordinários. E há uma novidade: o governo já não exige nem a presença do deputado cooptado no plenário. Se preferir, o deputado pode se ausentar na hora da votação do impeachment. Nessa hora, o essencial não é nem defender a presidente, mas evitar que a oposição atinja os 342 votos, o mínimo necessário para que o pedido de impeachment seja enviado para o Senado. Observando-se a cena, percebe-se que há sim uma tentativa de golpe no Brasil. Golpeiam-se a moralidade e o interesse público. Boa noite. O senador Waldir Raupp, do PMDB, afirmou no plenário do Senado que o vice-presidente da República, Michel Temer, disse a ele que não gostaria de assumir o governo na atual conjuntura política e econômica. E ele disse exatamente isso: Raupp, eu não quero ser presidente numa situação dessa. Porque com impeachment ou sem impeachment, esse negócio não vai acabar. Não vai acabar bem. O senador propôs que as eleições presidenciais sejam antecipadas de outubro de 2018 para outubro deste ano. Não seria uma renúncia, não seria um impeachment, mas sim antecipar as eleições presidenciais concomitantemente com as eleições municipais. Já vamos ter o país mobilizado. E o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB, rejeitou hoje o pedido de impeachment contra o vice-presidente da República, Michel Temer, apresentado pelo ex-governador do Ceará, Cid Gomes, do PDT. Cunha também rejeitou 7 pedidos de afastamento da presidente Dilma Rousseff e outro contra Temer. O ex-governador citou como justificativa para o pedido de impeachment denúncias feitas pelo ex-líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, em delação premiada na Operação Lava Jato. Não se esqueça que você pode participar do Jornal da Gazeta, edição das 10. Para isso, é só enviar fotos e vídeos de até 1 minuto para o Gazap. Envie para a gente os problemas do seu bairro, da sua cidade, o que você achar importante denunciar. A denúncia de hoje é de moradores da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Olá, boa noite. No início de março, nós mostramos aqui no Jornal da Gazeta que moradores da Brasilândia, na Zona Norte, construíram lombadas irregulares em 2 ruas do bairro para evitar acidentes. 8 lombadas como esta foram construídas pelos moradores em 2 ruas aqui do bairro, mas esta prática é considerada ilegal. Para a instalação de ondulações e sonorizadores, é preciso a expressa autorização da autoridade de trânsito responsável pela via, segundo o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Mas, segundo os moradores, várias solicitações foram feitas à CET e sem resposta. Na época, a prefeitura disse que iria regularizar o local em 20 dias. Conclusão, a rua Itambé do Mato Dentro teve as lombadas substituídas, mas a rua Jesuíno Antônio Batista continua com as lombadas irregulares feitas pelos moradores. Segundo eles, nessa semana, uma criança teria sofrido um acidente justamente por causa da lombada irregular. E ainda, segundo os moradores, eles entraram em contato com a prefeitura várias vezes, mas não tiveram retorno. Você também quer
reclamar de alguma coisa errada aí no seu bairro, grave um vídeo com o celular na posição horizontal e mande aqui pra gente. O número é 11, aqui de São Paulo, 991616121. E claro, passo a passo você já sabe, está lá no nosso site. Então eu te vejo amanhã. Até lá! E por falar dos problemas da cidade, moradores da Zona Norte de São Paulo reclamam da superlotação e da demora no atendimento em hospitais municipais. Crianças, adultos e idosos, todos reclamam da demora no atendimento da rede municipal de saúde aqui de São Paulo. No pronto-socorro da freguesia do Ó, na Zona Norte, a espera na pediatria na manhã desta segunda-feira era de 1 hora. No entanto, pacientes reclamam que demora ainda mais. Eu já vi casos, entendeu? Demorar até 10 horas. No hospital também municipal São Luís Gonzaga, ainda na Zona Norte, a atendente nem sabia precisar o tempo de espera para a pediatria. Mas adultos que precisam também do atendimento no local precisam de paciência. Mais de 5 horas você sai daqui, viu? Eu ia ir trabalhar, mas eu sei que eu nem vou conseguir trabalhar, né? Já vem preparada para esperar. A Secretaria Municipal de Saúde diz que o Hospital São Luís Gonzaga atende com um quadro de médicos completo, incluindo pediatras. Entretanto, diz que houve um aumento de mais de 50% na demanda. Por isso, a instituição tem priorizado o atendimento dos quadros mais graves e, devido à demanda excessiva, tem aumentado o tempo de espera. Em relação ao pronto-socorro municipal da Freguesia do Ó, a pasta informa que ainda não recebeu o posicionamento da Associação Saúde da Família, que administra a unidade. A Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo não prorroga a prisão temporária do lobista Marcel Júlio, suspeito de envolvimento na máfia da merenda. Marcel é filho do ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Leonel Júlio, e teve a prisão decretada na Operação Alba Branca. Na semana passada, ele se entregou à polícia e fechou um acordo de delação premiada. A Operação Alba Branca investiga a denúncia de fraudes nas licitações entre pelo menos 22 prefeituras do estado com a Secretaria da Educação. Agora, a Panama Papers. Vazamento de documentos de escritório de advocacia panamenho revela 107 empresas offshores ligadas a nomes citados na Operação Lava Jato. Além de políticos e empresas brasileiras, dados também mostram a existência de contas ocultas de diversas autoridades estrangeiras e promovem um escândalo global. Os documentos indicam que políticos brasileiros de pelo menos 7 partidos e seus familiares têm ligações com offshores intermediadas pelo escritório de advocacia e consultoria do Panamá, Mossack Fonseca. Entre eles estão representantes do PDT, PMDB, PP, PSB, PSD, PSDB e PTB, como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, ambos do PMDB, e o usineiro e ex-deputado federal João Lira, do PTB. O Mossack Fonseca teria criado offshores para no mínimo 57 empresas ou indivíduos já relacionados ao esquema da corrupção da Petrobras. Várias dessas offshores eram ainda desconhecidas pelos investigadores brasileiros. Offshore é o nome dado a empresas abertas no exterior. Ter uma empresa offshore não é ilegal, desde que ela seja declarada para a Receita Federal e o Banco Central. Mas muitas são usadas para lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. Em janeiro deste ano, a filial brasileira do Mossack Fonseca foi alvo da 22ª fase da Operação Lava Jato. A suspeita era de que o escritório estivesse ajudando o ex-presidente Lula a ocultar a propriedade do triplex do Guarujá. Cerca de 11 milhões e meio de documentos vazados expõem uma rede de offshores que pode ter sido usada para esconder fortunas em paraísos fiscais. Foram descobertas aproximadamente 15.600 empresas de fachada que existem formalmente, mas não têm qualquer atividade. Personalidades do mundo todo aparecem nos documentos, como o jogador de futebol Lionel Messi, o ex-presidente da UEFA Michel Platini, o presidente da Argentina Maurício Macri, o primeiro-ministro britânico David Cameron e pessoas ligadas ao presidente russo Vladimir Putin. Em entrevista a uma TV panamenha, um dos sócios do escritório Mossack Fonseca contestou as acusações. O Panama Papers é uma reportagem global conduzida por 109 veículos jornalísticos em 66 países. No Brasil, participam da investigação o jornal O Estado de São Paulo, o portal UOL e a Rede TV.
A Procuradoria-Geral da República vai pedir ao Ministério Público do Panamá o acesso a documentos de clientes brasileiros do Escritório de Advocacia e Consultoria Mossack Fonseca. O objetivo é que os papéis e dados vazados possam ter validade como prova em ações penais aqui no Brasil. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Panama Papers. Em 76 países, 376 jornalistas investigam o DNA de offshores em paraísos fiscais. Citados 12 chefes de Estado atuais ou ex. Do Brasil, na lista inicial, citações a 107 empresas da Lava Jato, de políticos ou parentes. De Eduardo Cunha a integrantes dos seguintes partidos: PMDB, PSDB, PDT, PSB, PP, PSD e PTB. A Mossack Fonseca, núcleo dessa investigação no Panamá, é tida como matriz também para esconderijo de dinheiro e bens ilegais. Nesse tempo de sucessivas denúncias, delações, vazamentos, listas, é necessário atenção. Velocidade e informações podem enterrar informações anteriores. Recordemos, tem a Lava Jato sobre o esquema de financiamento da base aliada dos governos Dilma e Lula. Tem o que segue oculto na Lava Jato. Além da Petrobras e do governo, o que mais estava nos computadores dos empreiteiros e nas contas bancárias? Onde estão registros, documentos, contas das relações empreiteiras com também governadores atuais e ex-prefeitos, senadores, ministros, deputados? A propósito, tem a planilha da Odebrecht, agora no Supremo, com nomes de 316 políticos e 24 partidos. Miriam Dutra e a Brasif. Informações de interesse público da relação da jornalista com Fernando Henrique estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Em São Paulo tem o roubo da merenda, o Santo, o 1,8 bilhão do metrô, tem o Celebridade e o Dória. Tem a negociação contra e tem a negociação a favor do impeachment. E diante da foto do PMDB rompendo com o governo, tem o Barroso, ministro do Supremo. Produzindo o epitáfio disso tudo, disse ele: meu Deus do céu, essa é a nossa alternativa de poder. Boa noite. Em Santos, no litoral paulista, um assalto a uma empresa de transporte de valores provocou pânico. 3 pessoas morreram. A rodovia Anchieta chegou a ser interditada. O caso aconteceu durante a madrugada. Pelo menos 10 homens armados invadiram a empresa Prosegur, localizada no bairro Macuco. Houve tiroteio com a polícia e o barulho dos tiros chamou a atenção de moradores de 3 bairros. Os bandidos conseguiram fugir com o dinheiro. A polícia disse que já encontrou 4 carros abandonados pelos bandidos durante a fuga, com dinheiro e fuzis. Esse assalto é muito parecido com outros roubos acontecidos nos últimos meses no estado. O mais recente foi no mês passado, em Campinas, quando cerca de 20 homens assaltaram a empresa de transporte de valores Protege, usando bombas e fuzis. A Polícia Militar confirmou que recuperou parte do dinheiro roubado da empresa de valores em Santos. No total, R$8.900.000 foram encontrados dentro de carros abandonados na rodovia Anchieta. A empresa não divulgou o valor total roubado pelos assaltantes. A polícia segue em busca dos suspeitos. Os clássicos que ocorreram no estado de São Paulo vão ter torcida única até o final do ano. Apenas os times mandantes das partidas irão contar com a presença dos torcedores. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou a decisão agora há pouco. Outras 2 medidas também serão tomadas. As torcidas organizadas serão proibidas de levar objetos que as identifiquem nos estádios. E os clubes não podem mais entregar ingressos separados para as organizadas. Ontem, torcedores do Corinthians e do Palmeiras se enfrentaram no metrô e nas ruas da capital. Uma pessoa morreu. A vítima estava sem documentos e ainda não foi identificada. Agora, a economia. O mercado financeiro continua pessimista em relação à nossa economia. Hoje saiu mais um boletim Focus, levantamento feito pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. Os dados mostram que a previsão do PIB caiu ainda mais. Agora é esperado um recuo de 3,73%.
Mais otimista, a previsão da inflação diminuiu pela 4ª vez consecutiva. O mercado financeiro acredita que o IPCA vai fechar o ano em 7,28%. E a dificuldade do governo para conter a inflação é o tema do comentário de Denise Campos de Toledo. Vários índices já apontam para uma inflação mais baixa. A recessão finalmente começa a produzir efeito, freando remarcações de preços. Como vimos, o mercado prevê a inflação em 7,28% este ano. Ainda muito alta, mas bem abaixo do que se esperava até pouco tempo atrás. A queda recente do dólar também trouxe algum alívio, assim como a mudança de bandeira da tarifa de energia. E nesse sentido pode vir mais reforço. Os preços dos combustíveis podem cair. É que por causa da queda do petróleo, a gasolina aqui está uns 10% mais cara que no exterior e o diesel até 40%, 50%. Seria bom do ponto de vista da inflação, do custo de vida, mas acende a luz amarela. O governo, na tentativa de obter maior apoio frente à crise política, pode estar recorrendo de novo a medidas populistas que já deram muito errado. Tudo bem que tem essa diferença agora, mas durante muito tempo a Petrobras teve de trabalhar com preços bem abaixo do exterior, quando o governo quis segurar artificialmente a inflação. A contenção dos preços colaborou muito para a crise que a estatal enfrenta hoje. Manter os preços mais altos pode ajudar a Petrobras a recuperar algum fôlego, o que é positivo para a economia do ponto de vista de investimentos, de geração de impostos e até emprego. Se a gasolina fica mais barata, ainda prejudica o setor de álcool. O mercado recebeu mal a ideia, com queda forte das ações e da Bolsa de Valores, não só pelos efeitos para a empresa da queda de preços, mas também pelo que isso poderia significar em termos de gestão da economia. Para alguns analistas, até a mudança da bandeira de energia para verde foi precipitada. É sempre bom ter redução de preços, mas é ver se o custo depois não vai ser pior. De qualquer modo, a perspectiva de uma inflação menos elevada pode abrir espaço para algum corte dos juros básicos pelo Banco Central, o que seria importante diante do aprofundamento da crise econômica, da previsão de que a retração do PIB possa chegar à faixa dos 4%. Eu volto na quinta. Até lá. Isso tudo no primeiro dia útil da semana. Nós vamos ficando por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Boa noite. Fica agora com Fred Melo Paiva no Cidade Ocupada. Tenha uma boa semana. A gente se vê amanhã. Até lá. A atriz e autora Denise Stoklos é capturada em A Máquina, nesta terça, 10h30 da noite. Assista agora, Cidade Ocupada.